Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E nós estamos aqui reunidos para mais um encontro. Nosso terceiro encontro de catequese juntos, né? E hoje nós vamos falar sobre o que a igreja está celebrando neste mês de setembro, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Todo cristão que se preze precisa seguir os ensinamentos de Cristo. E esses ensinamentos estão na palavra de Deus. E quando eu falo seguir os ensinamentos de Cristo, eu não estou falando de simplesmente abrir a Bíblia e ler todo dia, né? Seguir os ensinamentos é você ler, refletir e colocar tudo que está lá em prática. Não é simplesmente ler, né? Para isso, para começar, para basear esse encontro, eu vou ler para vocês duas passagens bíblicas, tá? A primeira passagem está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo do 20 ao 21. Acompanhem comigo. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós vemos o quê? Que a Bíblia é inspiração divina. A Bíblia ela foi escrita por homens, sim, foi escrita para nós, para os homens também, só que tudo que está lá foi uma inspiração de Deus. Então, tudo que está na Santa Palavra são palavras de Deus voltadas para o seu povo. Então, eu não posso dar uma interpretação toda pessoal minha. Ler uma passagem bíblica e falar, eu acho que é aquilo. Não tem eu acho, né? Aqui Deus colocou exatamente aquilo que ele quis dizer para nós. E não cabe na Bíblia uma interpretação minha. Eu não posso falar, por exemplo, a igreja tem 10 mandamentos, mas o 6º mandamento eu não gosto muito, então eu não vou seguir. Não é exatamente assim, né? Se está aqui é porque precisa ser seguido. Deus sabe o que faz. Ele sabia o que estava fazendo. E tudo que ele colocou na Bíblia é porque ele quis revelar para nós, né? Então eu não posso seguir aquilo que eu acho que é legal. Eu tenho que seguir tudo. A segunda passagem é de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 ao 17. Acompanhem aí comigo também. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que passagem linda, né? Aqui ele fala que a Escritura é o sustentáculo da fé, que a Escritura ela é a base de nossa fé, que tudo que eu quero, que eu pretendo fazer, eu consigo me basear totalmente na palavra de Deus, né? Que se eu estou precisando repreender ou me repreender, né? Porque muitas vezes não é você corrigir alguém, é você se corrigir, né? Tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que ela é mágica, sabe? Eu já vi muitas pessoas falarem que estavam lá numa situação difícil, pegaram a palavra de Deus, vou abrir assim.
em qualquer passagem, abriu e falou, nossa, é isso que Deus falou para mim. Não é assim, né? A palavra de Deus não é uma mágica. É um livro onde Deus colocou tudo que Ele queria nos revelar aqui e eu preciso ler com atenção, meditar com atenção, liturgicamente falando. Não olhar e ver aquilo que eu simplesmente quero. Amém? Então, dessas duas leituras era isso. Nós vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre a Bíblia, né? Então, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. Ele demorou mais ou menos 1000 anos para ser escrita. E a Bíblia, ela é dividida em duas partes, como vocês devem lembrar. Imagino que vocês já tenham visto isso em algum outro momento, né? Mas vale a pena revisar, já que a segunda fase do Crisma revisa alguns temas assim também, né? Então, é dividido em duas partes. Eu tenho lá o Antigo Testamento, que ele tem 46 livros, e eu tenho o Novo Testamento, que tem 27 livros. Tá? O Antigo Testamento, ele fala sobre a história de um povo que foi escolhido por Deus, que é o povo de Israel. Ele prepara para anunciar aquele que vem. É uma preparação para a chegada de Jesus Cristo. Já o Novo Testamento, ele fala sobre a boa nova, sobre a boa notícia, que é Jesus Cristo, e nos mostra como que viviam as primeiras comunidades cristãs. Então, o Antigo Testamento, eu vejo toda a história do povo lá de Israel e me preparo para a chegada de Jesus. E o Novo Testamento, eu falo sobre Jesus, sobre tudo o que aconteceu desde quando o anjo Gabriel anunciou seu nascimento até o final dos tempos, tá? Então, essa é a divisão básica da Bíblia. Muitas histórias da Bíblia, elas foram escritas em mais ou menos 200 anos. Agora pensa, 200 anos depois que aconteceu a história que ela foi escrita? Sim, é como você pensar nessas histórias de família, sabe? Acontece uma história e todo mundo comenta. Depois de muito tempo, alguém resolve colocar aquilo no papel. Foi o que aconteceu também. Muitas histórias demoraram anos para serem escritas. Claro que homens escreveram, mas tudo por inspiração divina. O autor da Bíblia é Deus, apesar de ter sido escrita por homens. Para compreender bem a Bíblia, é preciso meditação, né? Nem tudo pode ser lido ao pé da letra e nem toda interpretação que eu faço é aquela que realmente é. Por isso que eu preciso ler, meditar, estudar com bastante atenção. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente só entende aquilo que nos convém. A gente escuta muitas vezes o padre mesmo na missa falando algumas coisas pra gente e a gente acolhe no nosso coração aquilo que eu quero. Mas aquilo que me machuca, aquilo que eu acho que eu não concordo, eu não acolho pra mim. Então não é bem assim. Eu preciso ler, meditar, estudar, pensar sobre aquilo que eu estou lendo. Como eu falei, a palavra de Deus tem tudo aquilo que Ele quis revelar para a gente. Não falta nada. A palavra de Deus é perfeita. Tudo está aqui. Só que para eu conhecer esse tudo, eu preciso rezar, meditar com muita paciência. Todo católico precisa seguir a Bíblia. Não existe uma pessoa cristã que vai falar, eu sou cristã, mas eu não leio a Bíblia. Que negócio é esse? Né? Se eu sou uma pessoa cristã, se eu sou um católico bom, de verdade mesmo, né? Aquele que realmente pratica a sua fé, ele precisa ter a palavra de Deus em mãos. E hoje em dia, não tem como alguém falar, eu não tenho Bíblia em casa. Não tem, mas tem celular, tem computador, tem tablet. A Bíblia você consegue ver ela inteirinha pelo seu celular. Então, não ter a Bíblia em mãos não quer dizer que você não tem acesso à palavra de Deus. Não existe mais essa desculpa hoje em dia, né? Então, todo cristão precisa ter a palavra de Deus de uma forma ou outra, mas ter para poder diariamente rezar, meditar. De repente, eu posso pegar um livro determinado e resolver ler esse livro para tentar entender melhor como que foi a vivência daquele povo, qual é o ensinamento que Jesus quis deixar para mim. Então, é muito importante que eu tente ler, que eu tente meditar a palavra de Deus.
Se vocês têm a Bíblia em casa, ou se não tem por um motivo ou outro, acesse, né, a internet para você ter contato com ela, mas leia a Bíblia, reflita, preste atenção naquilo que Jesus quer falar pra gente através da sua palavra, porque ele tem muito a nos ensinar. Uma pessoa que lê a Bíblia diariamente, que reza, que medita, é uma pessoa que consegue compreender muito melhor aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. A pessoa consegue entender muito melhor aquilo que acontece no seu dia a dia e aceitar, de repente, uma coisa que é ruim. Uma coisa que você fala, nossa, que tragédia. Mas se você tem a palavra de Deus no seu coração, você consegue entender, aceitar, se fortalecer, mesmo em situações que pareçam muito ruins. E para encerrar, né, esse momento de hoje, sobre essa introdução da palavra de Deus, eu tenho duas curiosidades para contar para vocês. Eu até anotei para não esquecer a curiosidade. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas. Foi em hebraico, boa parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego e alguns pequenos textos da Bíblia também foram escritos em aramaico. E a segunda dica é em relação a quando você vai escrever o capítulo e o versículo. Então, por exemplo, se eu for escrever lá, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de 1 ao 10. Como que eu escrevo isso? Eu coloco Mateus 1, 1-10, que quer dizer capítulo 1, versículo do 1 ao 10. O católico usa vírgula para separar o capítulo do versículo. O protestante não usa vírgula, ele usa 2 pontos. Então, podem reparar que, às vezes, você vai ver passagens bíblicas por aí, que para separar o capítulo do versículo tá com 2 pontos. É porque aquela frase, aquela arte que colocaram em algum lugar, foi uma arte feita por alguém que é protestante. Não que isso tem algum problema, não é isso que eu tô falando. Eu só estou contando para vocês que o católico usa vírgula para separar o capítulo do versículo e o protestante usa 2 pontos. É uma curiosidade, tá? E para encerrar, eu quero que vocês guardem no coração uma coisa muito importante. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que eu preciso para minha vida estar completa, ter sentido, eu encontro na palavra de Deus. Basta que eu abra o meu coração para quando as pessoas forem conversar comigo, né? Durante uma catequese, durante a homilia, uma mensagem que eu for ver, uma música que eu estiver escutando. Então eu preciso abrir o meu coração. Quando eu abro o meu coração, eu consigo entender o que Deus quer de mim e eu consigo dizer sim para o chamado de Deus. Né? Nós acabamos de encerrar o mês vocacional e essa questão de chamado é uma coisa muito importante. Eu preciso abrir o meu coração para escutar aquilo que Deus quer falar. Nesse mês de setembro, vocês devem lembrar que a catequese sempre faz torneio bíblico, lembram? Só que, devido à pandemia, nós não podemos fazer um torneio bíblico este ano, né? Todo ano vocês estudam um livro determinado para poder participar do torneio bíblico. Esse ano não temos um torneio entre as equipes, a gincana com todo mundo, mas nós vamos fazer um mini torneio, uma mini gincana só entre a gente, tá? Para estudar, esse ano, a igreja propôs o estudo do livro do Deuteronômio. Deuteronômio, ele faz parte do Pentateuco. O que é Pentateuco? É o conjunto dos 5 primeiros livros que eu tenho na Bíblia. Então, eu tenho lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá? Então, a igreja propõe esse ano o estudo do Deuteronômio. O que eu quero que vocês façam para a semana que vem, para a gente conseguir gravar, fazer a nossa chamada de vídeo com vocês sabendo alguma coisa. Eu gostaria que vocês tentassem ler o capítulo 13 e o capítulo 15 de Deuteronômio, mas não é o capítulo inteiro. Depois eu coloco no grupo quais são os versículos, mas é o capítulo 13 e o capítulo 15. Mas quem quiser pode ler o livro inteiro. É um livro muito interessante que a gente vai conversar na semana que vem. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos fazer uma atividade hoje, sim. Eu fiz um formulário também, que eu acho que é mais fácil para vocês responderem e me enviar a resposta do que escrever no caderno e tirar foto, tá? Nós vamos começar já essa gincana do mês da Bíblia hoje. Então, eu montei um quiz.
para vocês poderem responder para mim e já ver a pontuação de vocês instantânea, para ver como que vocês assimilaram as coisas que eu falei e também como que tá o conhecimento de vocês em relação à palavra de Deus. Respondam hoje, respondam com atenção. Se precisar, volte o vídeo ou relembre de coisas que vocês já aprenderam nos anos anteriores, mas façam com muito carinho. Amém? Deus abençoe cada um. Vamos rezar um Pai Nosso para encerrar a catequese de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótima e abençoada semana para vocês. Estamos no mês da Bíblia. Neste ano, a Igreja no Brasil vai aprofundar o livro de Deuteronômio. O lema é: abre tua mão para o teu irmão. Especialmente neste mês, aumente sua intimidade com a palavra de Deus. Que as palavras da Escritura Sagrada te oriente, te conduza e te ajude em todos os momentos de sua vida. Na Bíblia, Deus fala conosco. Busque conhecer os segredos desta biblioteca sagrada, escrita por muitas mãos ao longo de muitos séculos. Passeie pelas páginas das Escrituras e descubra o que Deus nos ensinou através destes textos. Apure o gosto pela leitura da Bíblia. Saboreie a palavra, pois feliz daquele que lê a palavra e a coloca em prática.